Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos avançar hoje no nosso estudo do livro de Apocalipse, pelo capítulo 9. Espero que vocês estejam gostando até aqui, principalmente, que Deus esteja transformando o nosso coração cada vez mais, com a sua glória, com a sua verdade, que possamos ser transformados cada dia mais conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso traga consolo, que traga ânimo ao nosso coração aí nas lutas que nós temos e também muita gratidão por tudo que Deus tem feito por nós e pela história que Ele tem escrito e nos dá o privilégio de participarmos. Antes da gente começar o estudo hoje, eu gostaria de compartilhar algo importante para a gente, que é entender um pouquinho o papel de um profeta. E eu penso que muitas vezes a gente esquece ou até não sabe o que o profeta significa ou por que mensagem ele é responsável, e por isso a gente acaba tendo dificuldade em interpretar o que está escrito na Palavra de Deus, até porque a Palavra de Deus foi escrita por profetas e também até de entender hoje possíveis profetas que existam, Eu penso que a gente confunde hoje profeta com adivinho. Então, a gente olha aí, ou mesmo até em algumas igrejas, isso acaba acontecendo, essa distorção, onde se consideram profetas aquelas pessoas que adivinham o futuro, contam, por exemplo, o que vai acontecer na vida de uma pessoa, o que está por vir, e penso que isso não tem nada a ver com um profeta. Um profeta, ele tem a missão de trazer para nós, ou de trazer para os escolhidos, a realidade da eternidade e o impacto que essa realidade, à luz da eternidade, traz para o mundo, não digo presente, mundo presente que eu digo no sentido da nossa estada aqui na Terra, ou durante todo o período da história na Terra. Então, trazer essa relação de eternidade com o que nós vivemos hoje aqui na Terra. Lembrando que isso ocorre hoje pela separação que houve na queda. Então, na época quando Deus cria todas as coisas e põe Adão lá no Jardim do Éden, a realidade céu e terra eram unidas e Adão reinaria aqui na Terra com a perspectiva divina, com o relacionamento com Deus, conhecendo a partir do céu, que era, uma única realidade. Ele poderia então abençoar, ele poderia governar todas as coisas para a glória de Deus. Mais uma vez que a gente peca, isso é distorcido, há essa separação, e hoje há necessidade de profetas que tragam então a realidade aqui da eternidade para nós no céu. Desculpa, para nós aqui na Terra. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E essa realidade que o profeta traz, ele tem um contexto que está envolvido na missão de Deus. Missão que começa na criação, missão que tem na queda um ponto de curva, de desvio, mas não que isso não estivesse no plano de Deus, ou principalmente que estivesse fora, na verdade, do controle de Deus, do comando de Deus. Deus não se perdeu na história e teve que montar um plano B, de jeito nenhum, isso já estava determinado. Mas, pela situação da queda, surge a necessidade, então, da redenção. Então, Deus começa a desenvolver o seu plano redentivo, que vai terminar que vai terminar numa consumação final. O seu plano termina na consumação. Então, nós vemos lá, durante toda esse relato bíblico, criação, queda, redenção e consumação, e o profeta ele tem, então, esse objetivo de trazer isso tudo para nós. E é engraçado isso, porque às vezes a gente tira o profeta do que ele já entende da própria palavra de Deus. Mas se a gente for analisar, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, mesmo do Novo, eles, na verdade, eles recebem uma certa porção de profecia, mas que está totalmente linkada à palavra que já foi dita anteriormente. O único que eu penso não ter uma palavra escrita, predita, foi Moisés. E não à toa Deus, até quando vai se revelar para Moisés e para que ele deixasse então
os seus escritos, né, o que a gente conhece como Pentateuco, ele deixa muito claro para o povo ali, por meio das aparições em glória, em nuvem, né? A gente viu em Êxodo 19 isso, né? Deus mostrando lá que fez um monte de maravilhas e se apresentou daquela forma gloriosa para que o povo soubesse que era o próprio Deus falando com Moisés, dando a revelação daquilo para Moisés. E depois na história Deus também vai falar com outras pessoas, mas ele aponta para aquilo que já estava dito. Tanto é que se a gente olhar os livros que Moisés escreve, Deuteronômio vai nos dar muito essa dimensão. Deus, quando já prediz lá de bênçãos e de maldições, ele já deixa quase que tudo determinado, que os profetas depois no futuro vão interpretar o que estava dito lá em Deuteronômio. Então é importante que a gente sempre tenha isso em mente. O profeta, então, ele tem essa luz da palavra de Deus que vem sendo revelada, né, durante toda a história, por meio daqueles que ele escolheu para escrever as suas palavras, as sagradas escrituras que revelam a própria palavra de Deus. E quando a gente olha então o profeta dessa forma, eu penso que a gente vai ter um entendimento melhor das escrituras e também do livro de Apocalipse. Eu acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo na interpretação de Apocalipse, que a gente foca nas adivinhações, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, quando que vai acontecer, qual que é a ordem que isso tem que acontecer. Não que a gente não possa discutir isso ou até desenvolver uma ideia sobre isso, mas o mais importante de tudo é a gente olhar para o livro de Apocalipse como toda a Bíblia, com essa perspectiva, com essa visão de consumação que vem por meio de um plano redentivo, Deus trabalhando na redenção, né, de todas as coisas para que haja essa consumação. E o livro de Apocalipse vai nos dar etapas importantes desse plano redentivo, principalmente o final dele, que nós sabemos que é o grande julgamento, né? Quando Deus vai julgar então esse mundo e vai trazer restauração para aqueles que são seus escolhidos e condenação para os que negaram ao Senhor, negaram a sua glória, a sua existência, né? Então nós percebemos e a gente olha então o livro de Apocalipse nos dando luz sobre isso. E nós temos proposto por isso então que o livro de Apocalipse é a visão de um julgamento, desse grande julgamento, lá no trono celestial de Deus, e um julgamento que ele começa então, né, apresentando, né, os participantes, apresentando quem que é o responsável por esse grande julgamento, quem participará na decisão, né, como um júri lá que toma, que tem a responsabilidade de apresentar um veredito, quem vai apresentar esse veredito final. Nós vemos aí palavras de exortação também que Deus deixa aí para o seu povo, palavras de advertência para que quando ele apresentar a sentença não haja desculpa, não haja, né, qualquer tipo de pessoa que possa falar, mas isso nunca foi apresentado, a gente não sabia disso, ou não tinha oportunidade de saber disso, e Deus fala, sim, foi revelado tanto na história quanto nas minhas... nós vemos isso em Romanos, né, que Deus revela a sua existência por meio da criação, por meio da lei que ele crava no coração do homem, mas aqui no livro de Apocalipse, também por meio da palavra, dessa revelação do que vai acontecer, do que tem acontecido e do que vai acontecer. E a gente então entra nessa possibilidade de julgamento, divisão de julgamento. Vimos aí as divisões que a gente entende desse julgamento como testemunhos, né? Então, os testemunhos dados por meio dos selos, das trombetas, da apresentação do quarteto do mal, das 7 taças da ira, depois do reino milenário e daí por diante. Então, trechos como se fossem testemunhas nessas passagens, né, mostrando o que acontece. E aí por perspectivas diferentes, perspectivas dos escolhidos, perspectivas dos ímpios, perspectivas do próprio Satanás, dos anjos caídos, do seu falso profeta, do seu anticristo, né, ou dos anticristos que possam também surgir. Então essa dinâmica de um julgamento com esses testemunhos. E na semana passada, no capítulo 8, nós entramos então na parte do testemunho das trombetas, né? E vimos aí uma primeira sessão, principalmente no que tange os elementos naturais, né? Uma palavra de pré-condenação, não é pré-condenação, não seria esse o melhor termo,
mas uma palavra já de sentença para parte da criação, né? Uma forma, né? Uma justiça parcial sendo derramada sobre toda a criação, a fim de chamar o povo para o arrependimento, de chamar os escolhidos para o arrependimento. Então nós vimos lá nas 4 primeiras trombetas, né? Rio, sol, vimos a destruição, né, de parte do mar, vimos aí, né, a ação nessa justiça das coisas criadas. E hoje nós vamos entrar então na 5ª e na 6ª trombeta, aí já virando um pouco os olhos para a raça humana, essa justiça parcial agora envolvendo os seres humanos, né? Se a gente olhou as 4 primeiras com as coisas criadas, agora coisas criadas inclusive que o homem deposita a sua expectativa, a sua idolatria, a sua confiança, e Deus agindo ali para que ele perceba que há um Deus que comanda todas as coisas e há um Deus que, por meio do seu poder, ele tem capacidade para fazer qualquer coisa, inclusive nas coisas criadas, que o homem pode entender, colocar a sua expectativa ou a sua idolatria. Tá? Mas antes de começar, vamos orar pedindo a orientação de Deus para que Ele nos dirija e o Seu Espírito nos capacite para termos discernimento. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor, da Tua Palavra. Mais uma vez o Senhor permitir que possamos crescer e, como sempre, pedimos humildemente que o Senhor nos dirija, porque sem a ação do Seu Espírito Santo nós não podemos ter discernimento, nós não conseguimos ter, principalmente do que vimos aqui agora, que são essas visões eternas. Hoje a nossa visão ela é limitada porque nós temos aqui na Terra, pelo que nós vemos, né? E o Senhor muitas vezes usa até figuras para que a gente tenha entendimento aí da linguagem eterna, e a gente tem dificuldade nesse discernimento. Por isso pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite e principalmente que todas as verdades que o Senhor nos apresente, a gente possa guardar no nosso coração, para que o Teu nome possa ser engrandecido, para que nós possamos cada vez mais avançar na graça, na sabedoria e no entendimento, conformados com o Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento e também que cada vez mais a gente possa ter desejo, se dedicar a tudo isso que o Senhor nos tem ensinado. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler uma primeira passagem que vai do versículo 1 ao versículo 12, que mostra então a 5ª trombeta sendo tocada, né? Então, Apocalipse 9, a partir do verso 1. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como os de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham a cabeça como coroas de ouro, e o resto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para uma batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon,
e em grego, apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Então até aqui a palavra de Deus. Gente, hoje está um pouquinho tumultuado aqui em casa, né? Vocês devem estar ouvindo aí barulho de criança e cachorro, mas espero que isso não atrapalhe vocês, tá? Mas por enquanto eu vou ter que desenvolver dessa forma, né? Mas então, olhando aqui para essa passagem, acho que a primeira expressão que eu queria trazer para a gente, né, na abertura dessa quinta trombeta, é que realmente agora os olhares se voltam para os seres humanos. Então nós esquecemos lá as coisas criadas e vimos para os seres humanos, que é o que vai acontecer na quinta e na sexta trombeta que nós vamos estudar hoje. E a primeira coisa que nos causa aqui, né, que nos chama a atenção, na verdade, é o termo, né? A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Pesquisando um pouquinho a respeito, alguns comentaristas, já direcionam aqui diretamente a Satanás, outros já a um anjo mesmo que está liberando, né, Satanás, e eu vou dar minha opinião. Inclusive aqui, essa opinião ela tem muito a ver, né, com uma linha de pensamento que eu tenho, principalmente relacionada ao milênio, né, e também a interpretação de Apocalipse, que não é sequencial, são partes, né, então são testemunhos que muitas vezes os trechos se correlacionam. Então às vezes o fato de eu estar falando de selo e de trombeta não quer dizer que vem os selos depois as trombetas. Às vezes tem momentos que eles podem estar falando de momentos parecidos por perspectivas diferentes. E eu entendo, por exemplo, nessa passagem aqui, que tem a ver muito com o que está dito em Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 3. Então, como eu entendo que não é uma passagem sequencial, eu vou entender que eu gosto de entender que tem a ver com isso. Mais uma vez lembrando aqui que é um ponto de vista, é a forma com que eu entendo, mas eu sei que existem outras linhas e respeitamos também todas as linhas, como temos dito, né? Mas se a gente for pensar então em paralelo com Apocalipse 21, 3, nós vemos assim, ó, em Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, eu já me posicionei para vocês em relação ao milênio, que nós vamos estudar um pouco mais a fundo lá no capítulo 20, que a minha posição é uma posição que tende ao amilenismo. O que quer dizer uma visão que tende ao amilenismo? Que nós não teremos um milênio literal aqui na Terra. Que, na verdade, esse milênio, esse reinado de 1000 anos de Cristo, é um reinado de um tempo, então não quer dizer que é literal 1000 anos, mas de um tempo onde ele ainda não restaurou o reino final. O reino não houve a consumação, né? Não tem o reino que será devolvido para Deus e aí nós viveremos no estado eterno, digamos assim. É um reino hoje que ele está reinando a partir da sala do trono, que é o que a gente tem visto onde João está. Inclusive os 24 anciãos, que eu entendo ser a igreja, estão reinando com Cristo já. E nós aqui também na Terra temos essa condição de estar com Cristo reinando, tanto é que Satanás hoje não tem mais poder sobre nós. Isso nós vamos discutir com calma, esse ponto de vista que eu tenho lá no capítulo 20, mas então essa posição que eu tenho é por ter esta visão amilenista. Se vocês forem perguntar para um pré-milenista, isso aqui que eu estou explicando não vai caber, mas de novo não é o objetivo a gente discutir no sentido, podemos, né, até conversar as visões, mas eu digo assim, de não criar separação, né, de não criar discórdia, não é esse o objetivo. Estou colocando aqui o meu ponto de vista, mas lembrando que isso não quer dizer que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado e o pré-milenista está correto. Estou colocando aqui o que eu entendo ser o mais viável, conforme a minha visão, as minhas experiências, o que eu tenho conversado com Deus a respeito sobre isso. Então, o que é isso? O que essa passagem diz? Que no começo do milênio, Satanás foi preso e um anjo veio e trancou a porta do abismo. E no final do milênio, ele vai ser solto por esse mesmo anjo que vai tirar ele do abismo. Aí ele vai vir para fazer um estrago final. É o estrago que ele tem final. E penso que essa passagem vai ter a ver com esse estrago, que é a mesma coisa que ele vai fazer lá
né, no final aqui do versículo 3, a gente vê do capítulo 20, que diz, né, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Para quê? Para fazer o estrago final, que na verdade vai ser para ele ser julgado. E nós vamos ver também mais para frente o julgamento dele, mas ele vai ser solto nesse final de tempo também para ser julgado por todo o mal que ele fez. Só que, ao passo que ele for solto, ele também vai receber poder para poder fazer um estrago final naqueles que não foram selados, que é o que eu penso que essa passagem está nos dizendo, né? E nós vamos ver o porquê que Deus permite isso, naturalmente. Então, para mim, a estrela foi dada a chave do poço do abismo, é esse anjo que vai soltar Satanás e seus anjos caídos aí no final, para que haja esse período aqui final, né? Só lembrando, eu entendo, como eu falei na semana passada, que essa passagem das trombetas, ela tem muito mais uma ideia de acontecimento lá para o final, lá na grande tribulação. Uma coisa interessante que vocês vão perceber nos meus posicionamentos, que apesar de considerar a posição amilenista, eu caminho na última semana de Daniel com uma visão que os pré-milenistas defendem, que vai ter aqueles 7 anos de grande tribulação lá, na verdade são 7 anos, que parte desses 7 anos vai ter a grande tribulação, e aí que este período das trombetas é a parte lá da grande tribulação, uma parte inicial para depois uma parte final, onde Deus vai fazer o juízo realmente pleno, né? Que vai ser na sessão das taças da ira. Se aqui na sessão das trombetas é um juízo parcial, lá nas taças da ira nós vamos ver juízos parecidos com esse, mas aí plenos. Então isso tem a ver lá na época da grande tribulação. Então, por exemplo, eu penso que a maioria dos... Eu não sei se tem algum amilenista que pensa também da 70ª semana, né? Você acredita que vai ser lá no final. Mas eu, apesar de, na questão do milênio, ser a favor dessa condição amilenista, nessa questão da 70ª semana, ou seja, os últimos 7 anos, eu tendo a crer mais na linha pré-milenista, que crê então na existência desses 7 anos, e aqui esse período das trombetas vai estar acontecendo nesse período, e eu penso inclusive que é depois da metade dessa semana, segunda metade, onde acontece a grande tribulação. Mas de novo, gente, existem várias formas, existem pessoas que defendem até a época da tribulação, quando não é, tá? Lembrando que aqui eu estou dando um posicionamento do que eu creio. Então, lá no final, na segunda parte aí da semana, né, nos últimos 3 anos e meio, nós vamos ter um período de grande tribulação, onde acontece primeiro essas trombetas, e Satanás ali é solto para participar dessa assolação, desse período aí de muita agonia, né? Então isso tem a ver com isso, ele está sendo solto aqui. Outro trecho que a gente vai perceber muito importante no versículo 2, a gente vê assim, o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Tenham em mente aqui que isso tem a ver o quão esses dias vão ser de trevas, quão mal vão ser esses dias, né? A fumaça vai, né, causar essa escuridão, mas eu penso que vão ser dias, essa passagem, esse trecho aqui está nos dizendo o quanto que essa libertação, né, desses seres, que a gente vai ver também daqui a pouquinho quem são, o quão mal vão ser esses dias a ponto de ser dias de trevas, ou seja, o sol e o céu se escurecerão com a fumaça que vai sair do abismo, né? Tamanho vai ser aí o mal que vai acontecer, né? Inclusive, tem um pouco a ver, não diretamente isso, mas a gente sabe, né, que depois das tribulações, então a gente vê, por exemplo, a gente falou, acho que até da semana passada, no capítulo 24 de Mateus, que fala lá o sermão escatológico de Jesus, que conta muito dessa época, nós vimos lá, né, que naqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu, a gente viu que caiu, né, os poderes serão, né, abalados. Aqui, lógico que, por exemplo, se a gente olhar Mateus 24, 29, eu penso que ele está falando do momento depois ainda, né, já mais para o final, mas a gente percebe que já é um momento que começa a escurecer, que já começa a estrela a cair, lembrando que Deus parece que vai fazendo uma coisa paulatina, e ele deu aquele exemplo para a gente da mulher no trabalho de parto, que é isso, né, as dores começam, elas vão acontecendo, coisas vão acontecendo, vão sinalizando
que o filho está próximo, e quanto mais próximo vai chegando do filho nascer, maior são as dores, mais frequentes são as dores, né? Não é à toa que então nós vemos na história Jesus falar que a consumação virá depois de períodos de dores, né? Os princípios das dores, depois do acentuar das dores que a gente entende ser a grande tribulação, para depois nascer o filho, que é a consumação. Então, mas a gente vê já que começa de forma parcial, então o sol já escurece parcialmente, já vai ter grande agonia aqui parcialmente, tudo isso para ir dando sinais. Lembrando sempre, não percamos o grande objetivo de Apocalipse, que mais do que a gente descobrir se vai ter milênio, se não vai ter milênio, se tem grande tribulação, se não tem grande tribulação, se vai ser arrebatado, se não vai ser arrebatado, né? Se é sequencial ou se não é sequencial, o mais importante é uma advertência que Deus está dando para todos. E a gente viu isso nas cartas à igreja, né? Uma advertência para aqueles que estão caminhando por caminhos de trevas, para que possam se arrepender e vir para a luz, e também para aqueles que sofrem por andar na luz, que são perseguidos, né, que têm uma dificuldade, possam se animar, porque coisas acontecerão que trarão regozijo para o coração deles, né? Caminhando, nós vemos aqui então, né, depois, versículo 3, saíram gafanhotos e vieram para a terra, então da fumaça, né, que saía desse abismo saíram gafanhotos, né, e gafanhotos a gente vê lá que é um bicho que anda com enxame, né, uns insetos lá, então muitos deles, né, e na minha leitura tem tudo a ver com Satanás, então saindo nesse último estágio, junto com seus anjos, né, e a gente vai olhar isso muito, né, nas próprias profecias bíblicas, a gente já vai perceber isso, né? Satanás sendo preso e principalmente ele saindo e ele sendo esse grande líder de um exército. Nós vamos ver um pouquinho mais para baixo também que ele lidera, né, um grande exército. Mas se a gente olhar, por exemplo, quem estaria preso, e quando a gente vê aqui a palavra abismo, por exemplo, se a gente for procurar uma palavra similar a ela, porque no versículo 2 a gente viu que a fumaça saía do abismo, e essa fumaça trazia os seus gafanhotos. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma palavra análoga não igual, escrita na Bíblia, né, em outras passagens bíblicas, a gente vê, por exemplo, 2 Pedro 2,4, que diz assim, ó, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, estavam presos aqui, ó. Então, uma indicação, penso eu aqui, e uso essa passagem de 2 Pedro para entender que esses gafanhotos podem ser esses anjos caídos aí, né? Para que eles possam, nesse último estágio, trazer essa certa desolação, mas acima de tudo, para que eles possam ser julgados também, eles serem soltos para serem julgados, né? Eu vou trazer uma aplicação que eu acho justo aqui, não é o que eu entendo, mas eu vi um comentário bíblico que dizia que a própria igreja, a própria estrela ali podia ser Satanás, né? E o comentarista usou a passagem de Isaías 14, 12, 14, que diz assim, ó, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como você foi atirado para a terra, você que derruba as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, pois mais elevado, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como Altíssimo. Então aqui é uma passagem que mostra a queda de Satanás, né? E um dos comentaristas que eu vi, ele usou então essa passagem para justificar que aquela estrela que caía lá, provavelmente podia ser Satanás. Eu só trouxe para vocês entenderem, não penso que seja, porque a gente vê que foi dada a chave do abismo, a chave do poço, né, para essa estrela. Mesmo para aquelas pessoas que entendem que Apocalipse 21:3 aqui não é um trecho análogo a esse, mas é uma coisa lá do fim, vão entender que não pode ser, porque ali ele diz que Satanás foi preso, foi acorrentado, então como é que ele ia ter, né, a chave? Então, por isso que a gente justifica que não é.
né? Mas aí então esses anjos eles saem, né? Como gafanhotos no meio da fumaça. E o mais interessante, que eles recebem ordem, né? Então, mesmo eles sendo soltos, eles são limitados no seu poder, porque Deus dá limitação ao poder deles. Inclusive a gente vê, né, outro trecho que fala: não lhes foi dado poder para matá-los. Ou seja, não é que eles saíram lá para fazer todo tipo de mal sem que tivesse qualquer limite. Pelo contrário, Deus limitou também a condição deles e principalmente limitou elas para os que não eram escolhidos, para aqueles que não tinham sido selados, ou seja, para aqueles que não creram no nome de Cristo, né? E nós vamos perceber isso, né? Por exemplo, quando essa passagem que ele fala, eles receberam ordem, né? Ele fala: mas não cause dano para a relva da terra, nem para a planta, nem para a árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, esses seres caídos que vão vir para trazer muito tormento e muita agonia, não vão alcançar os escolhidos, não vão alcançar os selados no nome de Cristo. Apenas aqueles que não tiveram seu nome selados, nome de Deus selados na sua testa. Então, eles, apesar de receberem poderes, apesar de eles terem poderes, eles receberam isso de Deus e só podem atingir aqueles que Deus permitir, que no caso são os que não têm suas testas seladas com o nome de Deus, ou seja, que não creem em Jesus Cristo. Nós, se estivermos aqui, não seremos alcançados, uma vez que somos alcançados por esse selo, somos alcançados pela proteção e pela salvação do nome de Cristo. E o que eles vão fazer? Percebemos aqui na sequência, né? Eles vão trazer grande agonia, né? Eles receberam ordem para trazer uma agonia que ele compara aqui a uma picada de escorpião. Se a gente for procurar, né, o que significa uma picada de escorpião, sabe quando a pessoa cai no chão, rolando, espumando, como se estivesse tendo, não é uma epilepsia, uma convulsão, alguma coisa nesse sentido, né? É agonizante, gente, de trazer, né, uma aflição. Ele fala até de ranger aqui, né, na explicação do que é a picada do escorpião. Você fica rangendo o dente de tamanha aflição, de tamanha dor, você fica totalmente desnorteado, né? Literalmente mal. Então, é a agonia que esses anjos caídos, penso eu que são anjos caídos, vão trazer então para toda a humanidade. A ponto, o negócio vai ser tão feio, a dor, a agonia, a aflição vai ser tão feia, que os homens vão preferir morrer, vão procurar a morte. Percebemos aqui na passagem, né, que ele fala: eles procurarão a morte, mas não encontrarão. Pelo contrário, a morte fugirá deles. Olha que coisa forte. Imagina a morte não querer... E depois que a morte entrou no mundo, lembra que a gente viu até na questão do cavaleiro lá da morte, né, que a Hades e o Morte vinham caminhando juntos, né? A morte atrás do... A morte e o Hades atrás dela, ela vai fugir, ela vai falar: não vai morrer. Ou seja, não vai passar aquela agonia. Não vai passar, vai ser algo tão triste, tão maluco, que a gente vai querer fugir e não vai conseguir. A gente não, né? Aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida, aqueles que não têm o selo de Deus nas suas testas, aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Percebemos aqui também que é um período que vai ter um tempo, né? E aqui eu penso ser algo literal. Mais uma vez, há essa discussão se é simbólico, se é literal. E vocês têm percebido que tem coisas que eu considero simbólica, tem coisas que eu considero literal. É bem difícil, gente, a gente entender realmente o que é, o que não é. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muito respeito, muita humildade quando a gente fala do livro de Apocalipse, porque, primeiro, eu acho que ninguém vai estar certo 100%. Vai ter um que acertou aqui, outro que ali, né? Uns acertaram mais, outros acertaram menos, mas indiferente. Eu não tenho nenhuma preocupação de chegar no céu e diante de Deus ou diante dos irmãos, falar: eu acertei isso, errei aquilo. Pelo contrário, é na mensagem que foi dita se houve possibilidade de arrependimento, se pessoas ao ouvirem foram alcançadas, foram tocadas pelo Evangelho, creram no nome de Cristo e agora não vão passar
por mais isso. Acho que é o grande propósito do livro de Apocalipse, é o que a gente tem aqui, né? Mas, voltando aqui para a aplicação, penso ser um tempo aí, né, com período cravado, 5 meses, nós vemos isso. Também vemos que esses espíritos atormentadores têm um rei, nós vemos lá, eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e Apolion. Aqui na minha leitura uma associação clara a Satanás, até porque essa palavra, né, as palavras Abaddon em hebraico e Apolion em grego significa destruidor, né, e é o destruidor. Satanás é o destruidor, está sobre todos eles, comandando aí a sua legião para trazer todo esse tipo de mal, né? E por fim, nesse primeiro trecho aqui, um último ponto é que a gente vê, né? O primeiro ai já passou, os outros dois ainda estão por vir. Ou seja, diante de todo esse momento crítico que a gente vê aqui, de tamanha agonia, de tamanha... Parece que está indo para o fim, mas ainda não é o fim, é só o primeiro ai, ainda tem mais 2 ais. Então, é tipo assim, você acha que está terminando? Pelo contrário, você acha que as dores já estão para nascer o filho? De jeito nenhum. É o primeiro ai ainda, né? Então, vai ter mais coisa. De novo, com qual objetivo? Trazer os seres humanos ao arrependimento. Penso que esse é o grande foco, né? Avançando agora, então... Capítulo 9, dos versículos 13 a 21, vemos assim. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo, o que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos, parecia a cabeça de um leão, e da sua boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca da cauda. O poder dos cavalos estava na boca e na sua cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, as obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos e das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então até aqui a palavra de Deus. Gente, na verdade, as trombetas, as taças, os selos, se a gente for fazer uma leitura aqui para interpretar versículo por versículo, tem muita coisa. A gente está fazendo um estudo muito mais panorâmico, então vocês vão perceber que a gente passa muita coisa sem comentar no detalhe, mas fica aqui de novo o desejo que vocês possam também se dedicar. Eu tenho e vou buscar mais, entender o que significa cada coisa. Então, o que significa, o que ele quer dizer com cavalos e cavaleiros, da sua boca parecia como boca de leão, lançavam fogo, fumaça, enxofre, isso tudo são aplicações que a gente pode buscar. Como a gente está fazendo de uma visão um pouco mais panorâmica, não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes. A gente busca aqui apresentar a ideia central da passagem, mas é importante que a gente também busque, em dados momentos, entender cada detalhe e poder ver o que isso pode contribuir aí para a nossa aplicação, né? Mas primeiro trecho aqui que chama a atenção dessa passagem é quando ele fala, né? Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Pela indicação que eles dão aqui de estarem amarrados, penso ser anjos caídos. Então eu vou pensar nessa interpretação. Anjos caídos e malignos. Talvez até uma menção ao quarteto do mal. Não quer dizer que seja, talvez, estou só propondo aqui que nós vamos falar, né? Satanás,
falso profeta, o anticristo e a grande meretriz, né? Similar, e quando a gente fala de grande meretriz, mas é todo um sistema, sim, mas é como é o quarteto do bem, né? Pai, Filho e Espírito Santo é a igreja, e a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. Então, representados aqui num corpo também, né? Mas vamos ficar com anjos caídos. Falei só da talvez uma menção que poderia ser também, né? Então, anjos caídos que, por um tempo muito, muito determinado por Deus, onde ele diz hora, dia, mês e ano, então algo bem específico, Deus tinha esse momento determinado, solta, então, esses 4 anjos. Para que esses 4 anjos, diferente do que aconteceu na 5ª trombeta, esses sim matem 1/3 da humanidade. Então, esses anjos recebem poder agora, mesmo que sejam eles também, num segundo momento, para poder matar 1/3 da humanidade. E eles, né, fora isso, a gente vê uma associação interessante, porque a gente vê lá, né? Então, só dos 4 anjos. De repente, ele está falando dos 4 anjos, de repente ele fala o número de cavaleiros que compõem os exércitos, ou seja, desses 4 anos, por isso que eu estou dizendo, talvez até uma menção aqui, a grande meretriz, porque aí sim é todo o corpo de Satanás, aí, entre aspas, né? Como a igreja é o corpo de Cristo, a grande meretriz é o corpo de Satanás. Satanás não tem... Nossa, eu toquei aqui agora que eu vi que está até torto aqui a imagem. Satanás não tem não é original, ele copia Deus em tudo, então ele está copiando Deus até nisso, né? E aí, por isso que eu entendo que nessa menção dos 4 anjos também tem a ver com a menção dos cavaleiros, né? Então, muitos cavaleiros, a gente vê até um número aqui de 200 milhões, o que significa que é um grande exército, né? E aí também é uma tristeza, né, gente? Olha quanta coisa, quantos seres caídos aqui, quantos seres não renderam glória a Deus e caíram. Então, esse grande número de cavaleiros que compõem esse grande exército, né, vão ser aqueles que vão participar, né, infelizmente, de um massacre aqui, né, 1/3 da raça humana. Se a gente for pensar aqui, né, ele vai falar que não 1/3 da raça humana foi morto pelas pragas, né, que saía da boca dos cavalos, né, dos cavaleiros, né, da fumaça, do fogo e do enxofre. Gente, hoje a Terra tem 7 quase 8 bilhões de pessoas, né? Imagina mais de 2 bilhões de pessoas sendo mortas. A gente não dá, né? Se isso aqui for realmente literal, como neste caso eu acredito também, são 2 bilhões de pessoas sendo mortas por essas pragas aqui, né? Fogo, fumaça e enxofre que sai da cabeça, sai da boca dos cavalos aí onde estão os cavaleiros. Isso é muito, né, forte, né? Só que o mais triste de tudo isso, né, o que a gente percebe aqui é que mesmo diante disso, então fazendo uma aplicação que isso é literal e que mais de 2 bilhões de pessoas morrerão por essas pragas, o restante ainda não vai se arrepender. Olha o que diz a passagem. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem se arrependeu das obras de suas mãos, e eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, mesmo diante, lembra do que acontece lá no 5º selo, desculpa, na 5ª trombeta, onde eles passam todo tipo de agonia a ponto deles quererem morrer, a morte vai fugir deles, né? É bem na passagem dos selos, eu acho que é o período paralelo aqui, quando os reis lá, os grandes, os pequenos vão querer se esconder embaixo lá das pedras, não vão conseguir também, é o mesmo tempo aqui, né? Mesmo diante disso, e agora vindo, né, 1/3 da raça humana sendo extinta, sendo morta por essas pragas, mesmo assim,
Mesmo assim, e mais uma vez, gente, mais importante de tudo isso, eles têm essa palavra, eles vão ter essa palavra aqui para entender. Falou, estava escrito isso foi escrito há 2000 anos atrás, vocês estão vendo isso acontecer, e mesmo assim vocês não vão se arrepender? Não vão. Eles vão continuar adorando seus ídolos, ídolos de ouro, de prata, de bronze, ídolos de pedra, de madeira, ídolos que não veem, que não ouvem e que não falam. É complicado, a gente foge até a palavra, né, para a gente entender, né, porque era para... E aí, por um outro lado, deixa eu só aproveitar esse ensejo, não é o que essa passagem está falando, mas é por isso que eu digo que eu entendo que vai haver um grande avivamento, porque da mesma forma que muitos não creem, a gente vê lá, principalmente na sessão dos selos, no período parecido com esse, que vai haver um grande avivamento, tanto de Israel quanto dos escolhidos, né? Porque está relatado aqui, está visto, e nós vamos poder comprovar. Jesus era tão maravilhoso, né? Eu falei isso acho que na semana passada também, vou reforçar aqui. Antes dele morrer, ele preparou os discípulos, ele falou, olha, eu vou contar um monte de coisa, ele contou da morte, do sofrimento, contou da ressurreição e disse muitas vezes para eles, olha, eu estou contando isso para vocês, para que quando acontecer, vocês saibam, vocês creiam, vocês acreditem naquilo. Eu estou falando antes para vocês, para não acontecer de chegar lá e vocês falar, não sabia, não. É a mesma coisa aqui, ó. Nós estamos recebendo a palavra de Deus que está mostrando esse grande julgamento. E quando isso começar a acontecer, vai ter esse primeiro momento aqui de um pré-juízo, digamos assim, né? Um juízo parcial para chamar o povo, falar, olha, tá aqui, ó, tá acontecendo tudo que estava escrito. Aliás, eu falei de profeta no início, né? Eu acho que é o grande princípio de uma profecia também. Qual que é o grande objetivo da profecia? Ela mostrar antes aquilo que vai acontecer para que quem está sendo alcançado por essa profecia possa entender e crer. E aqui vai acontecer, só que infelizmente muitos não vão crer, vão continuar desejando seus ídolos. E não só, né? Porque a gente falou, né, dos ídolos então de ouro, prata, bronze, madeira, que não ouvem, não falam, mas as suas idolatrias também internas, seus desejos de assassinato, seus desejos imorais, de moralidade sexual, suas feitiçarias, seus roubos, o homem não vai se arrepender, a raça humana não vai se arrepender, vai continuar, né, praticando o mal que eles praticam. Então, é uma mensagem triste, né, uma mensagem que às vezes a gente é duro de dar, né? Aliás, a gente vê isso, né, nos profetas, quando a gente estuda lá os livros proféticos do Antigo Testamento, quando os profetas traziam uma mensagem para o povo de Israel, eram mensagens duras, mas eram mensagens necessárias, porque apesar de ser duras, são mensagens de juízo pela consequência do mal que o próprio homem faz. Quem pode olhar aqui pode culpar Deus, e nós vamos ver em passagens futuras que esses homens aqui, quando a gente estiver estudando as taças lá, a gente vai ver que eles falavam mal de Deus, imputavam, e a gente vê muito isso hoje. Não, porque Deus deixa acontecer as guerras? Por que que o mal acontece? Gente, não é Deus. Quem faz as guerras? Da onde provém o mal? Da onde provém a mentira? Da onde provém as guerras, as maledicências, a cobiça? Do coração humano. O que Deus está fazendo é tentando resgatar teu povo, é restaurando, é redimindo o povo, que um dia escolheu o caminho do mal, mas Deus deseja que a gente caminhe para o caminho do bem. Mas aqui nós percebemos que mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de tamanha misericórdia de Deus, nós vimos até nas semanas passadas aí, que Deus segura a sua justiça a fim de que os escolhidos sejam alcançados, a fim de que a sua misericórdia possa ser revelada por meio disso. Deus podia ter executado isso há muito tempo, ter redimido as coisas há muito tempo, mas se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Nós ainda seríamos primeiros, poderíamos não ter nem existido, porque se Deus tivesse executado isso 100, 200, 300 anos atrás, a gente não teria nem
existido. Segundo, se ele tivesse executado antes da gente crer, vivos, mas antes de crer, seríamos destinados à condenação, mas Deus esperou e Deus permitiu que fôssemos alcançados. Então, mostrando a sua misericórdia. Isso é importante, ele está mostrando aqui, mas mesmo assim os homens negam, os homens não querem caminhar. Então, é triste isso, né? E para finalizar, então, nós passamos aqui, né, pelos dois trechos, o quinto e o sexto selo, e eu queria trazer algumas aplicações aqui para a gente, não só desses dois selos, mas juntando com os outros 4 que nós vimos a semana passada, totalizando 6, não, desculpa, eu falei selos não, é trombetas, né? Selos nós vimos anteriormente. E nós vamos ver, inclusive, que nós vamos ter aqui um período de tempo agora até a 7ª trombeta, e a semana que vem eu vou explicar esse parênteses aí, né? Antes da 7ª trombeta. Mas essas 6 primeiras é a menção de um juízo parcial de Deus. Ele está deixando isso para a gente relatado, para que quando aconteça a gente perceba esse testemunho, para que as pessoas, quem estiver vivendo ali, perceba. E ninguém diga que depois não sabia, chegar lá no grande dia do julgamento, mas eu nunca soube disso, eu não sabia que o Senhor ia julgar, não sabia que o Senhor... Fala, não, você sabia, porque eu deixei minha palavra, eu deixei profecias, eu deixei esse período aqui ocorrer, eu permiti que Satanás fizesse, que seus anjos caídos fizessem tudo isso, que houvesse essa destruição parcial, né, de coisas da criação, para que vocês crescem nisso, né? Primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importantíssimo, nós crermos, gente, de novo, esse chamado de atenção pelo um juízo parcial. Nada vai acontecer de sopetão. E mais uma vez vou trazer a imagem da mulher aqui no trabalho de parto. Primeiro começam as dores espaçadas, dando sinal que o filho vai vir. Essas dores vão se acentuando, quanto mais perto do parto, maior, né, a frequência das dores, até que um dia a criança nasça. Deus está nos contando essa história. Vai haver a grande consumação, eu estou mandando dores para vocês irem percebendo, essas dores estão se acentuando, o tempo está sendo abreviado, está chegando, vai nascer, vai consumar. Vamos chamar a atenção desse povo para isso, para que nós possamos crer, para que nós possamos se arrepender, para que a gente possa falar da palavra de Deus, proclamar o evangelho também. Então, esse juízo parcial que vai acontecer em dado momento aqui é também já um acentuar das dores para indicar que o trabalho de parto, a consumação no caso, que representa o trabalho de parto, está chegando. Está chegando. E nós temos que estar atentos por isso, né? Também falei e repito aqui, né, que infelizmente muitos não se arrependerão, mostrando que o problema não foi de Deus. O problema foi do homem, do seu coração pecaminoso, do seu desejo por sua imoralidade, por sua arrogância, sua ganância. Então ninguém vai poder culpar Deus. Não, mas não foi o Senhor. Desculpa, mas foi o Senhor. Não foi. Deus deu caminhos para o homem se arrepender, mas o homem preferiu andar por seus maus caminhos. Isso também é algo que nos traz aí muita, né? Devemos trazer isso ao nosso coração. E por fim, eu acho que o mais, também falei no começo e vou refrisar aqui de novo, gente, a gente tem que estudar o livro de Apocalipse, lógico que buscando entender, buscando, né, entender o que é figura, o que é literal, entender tempo, entender sequência, entender como vai ser esse plano redentivo final, a consumação final, tudo isso é muito importante, mas isso não pode tirar o grande aspecto da gente revelar essa justiça, principalmente que Deus vai julgar toda a criação, e inclusive os seres humanos, e quem crê em Cristo é salvo, e quem não crê vai para o sofrimento eterno. Esse tormento aqui que foi apresentado para nós via os gafanhotos, que picavam a ponto de a agonia ser similar à picada de um escorpião, é só o começo. O tormento eterno, onde há
choro, ranger de dente, cheiro de enxofre, vai ser muito pior que isso. E lá não vai nem existir a morte para fugir, vai ser um tormento eterno. Então a gente crê, ao ler Apocalipse e apresentar, por essa perspectiva, uma perspectiva que deve nos direcionar ao desejo de evangelizar, ao desejo de apresentar essas verdades, indiferente se a gente crê nisso, crê naquilo, crê em milênio literal, crê em milênio, né, espiritual que está acontecendo, crê se é sequencial ou não, a gente crê nisso e principalmente que isso não traga divisão, porque, gente, se a gente se dividir, o que vai acontecer? A gente vai deixar de ter força, a gente vai deixar de ser corpo, vai deixar de ser um exército que Deus pode usar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, não pode haver divisão. Por mais que haja interpretações diferentes, eu vou ter uma, você vai ter outra, outro irmão vai ter outra, isso deve nos unir no desejo de proclamar o evangelho como corpo, unidos, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Esse deve ser o nosso grande objetivo. Amém? Era isso por hoje, gente. Espero que vocês estejam aí gostando de tudo que a gente tem estudado. Mais uma vez, que vocês tenham o desejo de buscar cada vez mais essa palavra, né? Essa não, acho que toda a palavra de Deus, né? Também o livro de Apocalipse, né? Essa revelação, para que a gente possa realmente crescer na graça, na sabedoria e no entendimento e cada vez mais glorificar a Deus por isso. Espero que a semana que vem nós possamos estar juntos também, né, e que vocês possam ter uma semana abençoada. Eu vou orar então para a gente terminar e nos vemos a semana que vem. Papai, muito obrigado por a tua palavra, por mais uma vez o Senhor falar conosco, que a gente possa guardar tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado e que cada vez mais a gente possa desejar, buscar, nos unir, mostrar a tua verdade para as pessoas, porque sem arrependimento, sem crença no nome de Jesus Cristo, sem essa comunhão com o Senhor, não há salvação e, pelo contrário, há perecimento. Perecimento presente e perecimento eterno. Então, que a gente possa, unidos, apresentar isso para as pessoas que ainda não creem no Senhor, que nós também, como filhos, possamos nos fortalecer nas tuas verdades, que a gente tenha cada vez mais do que buscar as riquezas desse mundo, os prazeres, os nossos desejos, a gente buscar a tua verdade, a tua santidade, a tua justiça, apresentarmos isso para outras pessoas. Por favor, nos dirija, nos conduza como filhos para participarmos da tua missão, em submissão ao Senhor. Pedimos por essa semana que o Senhor nos dirija, nos abençoe e que a gente possa, semana que vem, mais uma vez, estarmos unidos aqui para proclamarmos a tua palavra e glorificarmos o teu nome com tudo isso. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, consagrando ela ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.